Você não precisa ser valorizada por muitas pessoas. Você precisa ser valorizada pelas pessoas certas. Existe um cansaço silencioso que muitas mulheres carregam. O cansaço de tentar ser compreendida por quem nunca esteve disposto ou disposta a entender. Você já percebeu como às vezes não é falta de valor que dói? É a falta de reconhecimento das pessoas das quais você espera esse valor. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade bem desconfortável, mas que é profundamente libertadora também. Talvez você não esteja sendo ignorada. Talvez você só esteja tentando florescer no lugar errado. E nesse episódio eu vou te mostrar por que o seu valor não depende de aplauso coletivo. Porque nem todas as pessoas foram feitas para reconhecer quem você é ou quem você está se tornando. E o que muda na sua vida também quando você para de buscar essa validação em multidões e começa a caminhar com as pessoas certas. Mas antes de começarmos, se esse é o seu primeiro episódio aqui, antes de mais nada, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mari, mentora emocional e especialista em inteligência emocional para mulheres. E este aqui é o Papo de Código Feminino, um espaço onde a gente não conversa sobre versões perfeitas da nossa vida, mas sobre consciência, identidade e transformação real. Se esse conteúdo fizer sentido aí pra você, já aproveita, por favor, para seguir o nosso podcast e compartilhar com uma outra mulher que também, assim como você, está em processo de reconstrução emocional. Porque às vezes uma conversa certa chega exatamente no momento certo, no coração certo. E agora sim, vamos voltar para o ponto que talvez você hoje precise ouvir muito. Existe uma armadilha emocional muito sutil. Nós crescemos acreditando que sermos valiosas significa sermos reconhecidas por muitas pessoas. Que se família valida, então é real. Que se todos concordam, então tem valor. Que se somos compreendidas por todas, por uma multidão, então estamos no caminho certo. Mas será? A filosofia já nos alertava sobre isso há séculos. Os estoicos, inclusive, diziam que o sofrimento nasce quando colocamos fora aquilo que deveria estar dentro. E na prática, o que muitas mulheres fazem é o quê? Exatamente isso. Terceirizam o próprio valor. Vivendo tentando explicar quem são, justificar as suas escolhas, provar para todos a sua evolução, convencer pessoas a enxergar o que só poderia ser visto por quem também está nesse caminho de processo. E aqui vem a provocação desse vídeo de hoje. Desde quando você precisa ser aprovada por quem não percorreu o mesmo caminho que você? Nem todas as pessoas estão no mesmo momento emocional que você aí. Algumas ainda estão sobrevivendo onde você já aprendeu, inclusive, a crescer. Onde outras defendem padrões que você, inclusive, já precisou abandonar para evoluir. E a psicanálise nos mostra algo muito, muito, muito importante. O desejo de ser reconhecida por todos muitas vezes não nasce da identidade, mas da necessidade de validação que vem lá dessa criança ferida. É a tentativa inconsciente de finalmente alguém me ouvir. Agora você é o suficiente. Só que existe um grande problema nisso. Quando seu valor depende do olhar externo, ele também desaparece quando esse olhar falta. E então acontece algo muito perigoso, e aqui fica o alerta. Você começa a diminuir quem é para caber na percepção de quem nunca poderia te enxergar por inteiro. Consegue compreender como isso é perigoso? Uma semente, ela não discute com o deserto sobre a sua capacidade de florescer. Ela apenas espera o solo fértil. O erro não está na semente, nunca esteve. O erro está em agir e esperar uma fertilidade de um solo que não tem abertura para isso. Ou seja, um solo inóspito. Então, eu te faço uma pergunta hoje, e talvez ela seja desconfortável nesse primeiro momento. Se ninguém te aplaudisse, você ainda continuaria sendo quem você decidiu se tornar? Ou a sua identidade depende da validação ainda de quem você ama? Porque muitas mulheres não desistem dos sonhos por incapacidade. Elas desistem porque alguém muito importante para elas não reconheceu. E sem perceber, entregam o próprio valor nas mãos de quem nunca teve a responsabilidade de defini-la. Consegue perceber? Você não precisa ser valorizada por muitas pessoas, pelo mundo inteiro. Você precisa ser valorizada pelas pessoas certas. E as pessoas certas não são as que concordam também com tudo. São as que conseguem ser tocadas pela sua verdade. E isso é ter maturidade emocional para reconhecer os nossos processos e o do outro. Saber entender o nosso crescimento, porque consegue enxergar também o crescimento do outro. Porque a mensagem nunca foi, inclusive a sua mudança também, para todos. Ela foi feita para quem está pronto para ouvir a mensagem e para quem está pronto para compartilhar da sua transformação e se permitir ser esticado também por ela. Quando uma mulher reconhece o próprio valor, ela para de implorar reconhecimento externo e começa a compartilhar a sua consciência. Ela não força pertencimento, ela entra em conexão.
Ela entende que cada pessoa está atravessando o seu próprio deserto. E que nem todo mundo caminhará ao lado dela, na mesma estação que ela. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque maturidade emocional não é sobre ser reconhecida por todos o tempo inteiro. É continuar sendo quem você é, mesmo quando poucos entendem, poucos reconhecem, poucos valorizam, poucos ou ninguém aplaude. Talvez hoje não seja o dia de você tentar ser mais vista. Talvez seja o dia de escolher melhor quem merece acesso àquilo que você já construiu dentro de si mesma. Porque o seu valor não precisa ecoar nessas multidões. Ele só precisa encontrar os corações certos. E quando encontrar, ele não vai precisar ser explicado. Ele é reconhecido. E talvez hoje você não saia daqui com todas as respostas, mas saia com perguntas melhores. E mulheres conscientes vivem muito mais de perguntas melhores do que de respostas. Porque quando uma mulher muda a forma como ela se enxerga, ela muda a forma como vive, como ama e como se posiciona para si mesma e diante do mundo. Se esse episódio falou com você, tenha certeza que não foi por um acaso. Talvez seja só mais um passo com o seu processo de volta para quem você realmente é. E eu te encontro no nosso próximo episódio. Isso aqui é o nosso podcast do Papo de Código Feminino, onde identidade vem antes de desempenho e consciência vem sempre antes de mudança. Beijo!